Pessoal, nos vídeos passados, quando a gente criava variáveis, a gente aprendeu que pode criar variáveis globais ou estáticas que ficam numa região aqui que a gente chama de área estática, que fica ao lado do código, né? Então você tem o código, uma área de variáveis globais e variáveis estáticas. A gente aprendeu que as variáveis locais, que são criadas numa função, são criadas na pilha. Elas são criadas e destruídas o tempo todo na pilha, então a pilha é usada para as variáveis locais. E eu sempre falo que tem uma outra área que a gente ia aprender a usar. Chegou o dia da gente aprender a usar. É essa área aqui, o heap. Nessa área, você vai usar comandos que alocam espaço. O que é alocar espaço? Alocam espaço dinamicamente. O que a gente vai aprender aqui é chamar de alocação dinâmica de variáveis. Você vai dar um comando que vai dizer assim, ó, reserva esse espaço aqui, por exemplo, para eu usar. Tá? É um espaço aqui na memória. E tem um comando que fica controlando tudo que você pede, né? Você pode pedir mais espaço, ele vai controlando tudo que você pede. E se eventualmente você chegar aqui, ó, e disser assim, eu quero esse espaço aqui que nem cabe no heap, ó. Ele vai pedir do sistema operacional, esse comando que a gente vai aprender, vai pedir do sistema operacional e o seu heap vai aumentar, ou você vai poder ter muito mais espaço. Eu falo aqui, mas na verdade pode estar em qualquer região da memória aqui, fora do espaço inicialmente reservado para o processo. Então eu posso estar aqui, qualquer lugar da memória lá. Então, esse comando que a gente vai aprender é para alocar memória dinamicamente, né? Criar espaço para novas variáveis, alocação dinâmica de variáveis. Vamos ver o comando, depois vamos ver um uso prático para ele. Para usar esse comando, eu tenho que dar include stdlib.h. A função que a gente vai aprender é a malloc. Eu já deixei aqui um código que a gente vai usar daqui a pouco, que é o mostra vetor, mas aqui vamos fazer, na função main, eu vou criar um ponteiro, vet. Isso é só um ponteiro, né? Eu chamei de vet porque eu vou criar um vetor que esse ponteiro vai apontar para ele. Vou criar uma variável aqui qualquer, int z. A função que nós vamos usar é a malloc, para criar esse espaço de memória no heap. Então o que a malloc faz? A malloc aloca um espaço novo para você usar no seu programa, um espaço de memória novo para você usar no seu programa. Você dá aqui dentro dela quantos bytes. Você diz para ela quantos bytes você quer. Se você puser aqui ó, malloc 10, ela vai alocar 10 bytes. Malloc 20 vai alocar 20 bytes. No caso aqui, eu vou fazer esse z receber um valor inicial 5, mas imagina, eu poderia estar usando esse z durante o programa, eu não sei quanto ele é, ou então o usuário pode ter digitado, eu posso fazer um scanf, entre com o valor de z, alguma coisa assim, aí agora eu quero criar um vetor de z posições. Eu vou colocar aqui z, lembra que aqui é a quantidade de bytes, ó. Eu vou dizer que a quantidade de bytes é z vezes size of int. Por que size of int? Size of me diz quantos bytes precisa para um elemento de um vetor de inteiros. E o z me diz quantas posições eu quero. Nesse exemplo aqui, eu criei um espaço para um vetor de 5 inteiros, porque vai fazer 5 vezes 4 dá 20, ele vai alocar 20 bytes. E depois que o malloc é executado, se deu certo, se ele conseguiu achar 20 bytes novos para mim, ele vai retornar o endereço como resultado. Então, é uma função que dá um return, o endereço, e esse endereço vai para a minha variável vet. O malloc, quando ele foi criado assim, ó, void asterisco malloc. Tá? Quer dizer o seguinte, ele retorna ponteiro para void. O nosso vet é ponteiro para int. No meu compilador, no meu ambiente aqui, isso nem dá problema, mas para evitar problemas, a gente vai fazer uma conversão de tipo. Lembra do cast da outra aula? Eu vou dizer, ó, o malloc retorna void, mas eu tenho um vet aqui que é int, ponteiro para int, e não tem problema. Pode passar o resultado do malloc para o vet sem medo. Estou avisando para a linguagem, sei que eu sei o que eu estou fazendo. No meu compilador aqui, do jeito que está
configurado, nem dá nenhum problema se eu fizer sem esse int asterístico aqui. Mas, por segurança, a gente sempre programa colocando esse int asterístico. Então, é só uma conversão de tipo. Essa conversão não tem custo nenhum, tá? Colocar aí, porque o malloc retorna um endereço do tipo void asterístico, mas é endereço. Endereço é um número. Quando eu digo para passar para o vet como int asterístico, eu só estou avisando para o compilador, não tem problema, não me dê aviso, porque isso aqui nunca dá erro em nenhum compilador. Pode dar um warning, que vai aparecer lá, warning, malloc retorna void asterístico e vet é int asterístico. O warning não é erro, e você compilar vai funcionar e tudo. O que é importante é, esse cara aqui retorna um endereço de memória e esse endereço de memória vai para o vet. Bom, uma vez que o vet recebeu o resultado da malloc, eu posso usar o vet normalmente como vetor. Vet de 0 recebe 4, posso fazer mostra, e assim vai. Lembre que um ponteiro, quando aponta para um vetor, ele assume a identidade desse vetor. Você pode usar perfeitamente. No momento que você não quiser mais usar, você vai dar o comando free. Não quero mais usar essa memória que eu aloquei. Vai dar o comando free. O free é uma outra função que trabalha em conjunto com o malloc. Toda vez que você dá um malloc e ele consegue alocar memória para você, ele retorna o endereço, mas ele também guarda esse endereço, onde ele alocou memória, ele guarda numa tabelinha. Então o malloc ele tem uma tabelinha lá. Ó, você chama uma vez, aí ele conseguiu, digamos, um espaço no endereço 1000. Aí ele anota na tabelinha lá, no endereço 1000, eu aloquei, digamos lá, 500 bytes. Ele anota, no 1000 tem 500 bytes. Aí você dá outro malloc e ele aloca no endereço 10.000 e tem 5 bytes. Aí ele anota, no 10.000 tem 5 bytes. O que o free faz? O free pega esse parâmetro que você passou para ele, que é um endereço, né, e vai procurar na tabelinha do malloc. Ó. Se esse valor vet aqui tem o endereço 1000, aí ele procura. Tem o endereço 1000 alocado? Se ele achar, aí ele libera. O free só funciona se o endereço que está aqui for o mesmo endereço que o malloc retornou quando você chamou o malloc. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, vet mais, e der free, vet, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Não vai funcionar porque o valor, o endereço que eu estou passando para o free, não é o mesmo que o malloc retornou, o vet mudou de valor. Então eu tenho que ter guardado aquele endereço original. Agora olha só, nota que não precisa ter a mesma variável no malloc e no free, pode ter outra variável. Eu vou fazer aqui, ó, int asterisco auth, vou chamar de auth. Isso aqui é um ponteiro, né? Antes de fazer vet eu vou fazer assim, ó, auth recebe vet. Então o valor do auth é o mesmo endereço que o malloc retornou. Aí eu fiz vet mais. O vet não tem mais o endereço que o malloc retornou. Mas se eu fizer free auth, vai funcionar o free. Ele vai liberar aquela memória que a gente alocou aqui em cima. Por quê? Porque o auth contém o mesmo endereço que o malloc retornou. Então, toda vez que você dá um malloc, ele retorna um endereço. Esse endereço fica registrado numa tabela de alocação. Assim, tudo que o malloc aloca, ele vai guardando numa tabela. O comando free, se você der free num dos endereços que o malloc guardou naquela tabela, o free remove da tabela dizendo essa memória está ok, está liberada. Então o free e o malloc trabalham juntos. Um aloca, o outro desaloca. Então agora nós podemos criar novos espaços, né, para variáveis dentro do heap, né, com uma área que a gente não usava. E notem, se o seu computador tem ao todo lá, por exemplo, 20 GB de RAM livre, você pode dar um malloc de 20 GB que vai funcionar. É limitado ao que você tem de memória disponível, o resultado do malloc. Tá? Se o malloc falhar, ele vai retornar null. Tá? Então você pode até testar. If vet igual a null. Em geral, as pessoas fazem os programas, nem testam, porque é muito difícil de falhar um malloc só se o seu programa está gastando memória demais. Né? Mas você pode testar e dependendo
tipo de situação, isso pode ser muito importante, né? Você colocar uma segurança no seu código. E você pode até parar o programa. Vou aproveitar e vou dar um comando que para o programa. Para o programa, não interessa onde você está, ele para o programa. Ele é diferente de return, diferente de break. Break para um loop, return para uma função. Exit para o programa. Não interessa em que função você está, onde você está. Se der um exit, acabou o programa. E você retorna um número no exit. Você põe um número aqui, que é o número que o seu programa vai retornar. Por convenção, a gente diz o seguinte: um programa quando termina com tudo bem, ele termina com 0. Um programa que terminou porque deu algum problema, ele dá um outro código qualquer. Por isso que eu coloquei 1 aí, só para dizer, ó, terminou com algum erro. Então, o malloc, se falhar, o ponteiro fica com null. Se o ponteiro não ficar com null, é porque ele deu certo. Você vai usar o espaço que foi alocado à vontade e em algum momento, se você não quiser mais, você vai dar free. Se você, num pedaço de código lá numa função, por exemplo, você faz uma função, dá malloc e esquece de dar free, aí toda vez que você tem um programa que chama essa função várias vezes, toda vez que o programa chamar essa função, ela vai dar malloc, vai alocar um espaço novo e não vai dar free. Aí você chama de novo, ela vai dar malloc, não vai dar free. Chama de novo, vai dar malloc, não vai dar free. Quando isso acontece, a gente diz que o seu programa ficou com vazamento de memória. Memory leak. O que é memory leak? É quando o programador esqueceu de liberar a memória que ele está alocando. E aí, se você chama uma função que aloca memória e quando não precisa mais esquece de liberar, e isso acontece muitas vezes no seu programa, ele vai aumentando a quantidade de memória que ele precisa a cada vez que chamar a função. E aí o efeito é que seu programa fica consumindo mais e mais recursos até chegar uma hora que ele tenta alocar memória e não consegue mais e cai, né? Então, você tem que ter todo o cuidado de toda vez que alocar memória e não precisar mais dela, liberar com o comando free. Lembrando que o free tem que ter o endereço de memória que o malloc retornou. Ele não precisa estar com a mesma variável. Tá? O importante é ter o mesmo conteúdo, né? O mesmo endereço que o malloc retornou aqui em cima. Vamos ver um uso prático do malloc. Eu já preparei aqui para vocês uma nova versão do nosso merge sort. Olha só, o nosso merge sort da aula de merge sort, ele tinha esses parâmetros aqui, ó, o vetor, o auxiliar, o início, o fim, e eu disse assim, ó, isso depois a gente vai resolver. Hoje é o dia de resolver. Eu chamei aqui de merge sort R, que é o recursivo, e vou criar um merge sort aqui embaixo, que vai ter o quê? Vai ter os parâmetros que todos os nossos outros ordenadores tinham, que é o vetor e o tamanho do vetor. Isso é muito mais conveniente. Eu quero ordenar um vetor, passo só o vetor e o tamanho do vetor. Essa variável auxiliar é uma coisa do merge sort. O usuário, a pessoa que vai usar a minha função, não devia estar preocupada com isso. Por isso é muito melhor que ele seja assim. Aí, ó, eu vou criar dinamicamente o vetor auxiliar agora, com malloc. Criei um vetor de floats com o tamanho do vetor original lá passado para ser ordenado. Aí vou chamar a função merge, passando o vetor auxiliar, o início, que é a posição 0, e o fim, que é o tamanho do vetor menos 1. Quando terminar, eu não preciso mais do vetor auxiliar. Aí eu dou free no vetor auxiliar. Com isso, lá na função main, ó, a gente tinha esse vetor auxiliar que a gente criou, estático aqui e tal. Não precisa mais. Na função main, agora, eu posso chamar o merge sort assim. Igual como chamava o quicksort, tá vendo? Só o vetor e o tamanho. Bacana, né? Então, um primeiro uso para a função malloc e para a função free, né? Alocar aqui dinamicamente um vetor no merge sort. Aqui também, ó, notem que eu estava criando meus vetores como static. Tá certo que variável da função main, ela vai ficar gastando espaço durante o programa todo, porque quando a função main acaba, o seu programa acaba. Mas, ainda assim, ó, e se eu não quisesse criar vetores estáticos, né, eu poderia fazer assim, ó, asterisco, asterisco, os meus vetores grandes, né, porque com malloc eu posso criar vetor grande como for, desde que caiba na memória. Eu quero criar vetores de float, né, então eu vou fazer aqui, ó, vetor grande é igual float, asterisco, malloc, size of. Criei um vetor aqui, ó,
com esse ponteiro vetor grande 1, criei um vetor, e agora eu vou criar um outro vetor aqui com ponteiro vetor grande 2. Opa, ali faltou um parêntese. Vetor grande 2. Tá. Então aqui eu chamei malloc, ele criou um espaço e retornou o endereço dele. Aqui eu chamei o malloc, ele criou um espaço e retornou o endereço dele. Aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Quando eu não quiser mais, eu dou free. Por hábito, eu posso dar o free aqui. Está faltando parêntese em algum lugar de novo. Deixa eu ver. Depois que eu não precisar mais dessas variáveis, eu vou dar free lá no final. Free vetor grande 1. Posso dar free na mesma variável, vetor grande e vetor grande 2, porque o meu programa não altera o valor do ponteiro. Ele só altera o vetor mesmo em si, mas o ponteiro lá, a variável vetor grande 1 e vetor grande 2 vão continuar apontando para o mesmo endereço que o malloc retornou. Eu posso dar free. Nota que esse free aqui, no final de uma função main, que já vai acabar, é meio inócuo. Ele não tem muita utilidade prática. Por quê? Porque quando um programa acaba, qualquer coisa que você alocou nele vai ser desalocada. Mesmo que você tenha esquecido free, que tenha memory leak e tudo. Então, como os programas já iam acabar, o free ia acontecer automaticamente, porque tudo que ele alocou de recurso é liberado quando o programa acaba. Mas, de qualquer modo, é bom você manter o hábito, né? Alocou, quando não precisa mais, dá free, para evitar que você fique causando memory leak. Com isso, eu não precisei mais criar variáveis estáticas aqui. Então, isso também foi bem bacana. Então, mostramos um novo assunto hoje, entramos num novo assunto, alocação dinâmica de variáveis. Vocês também viram um exemplo de aplicação do nosso conversor de tipo, né, o cast, é o comando de conversão, dizendo assim, ó, esse malloc aqui retorna void asterisco, mas eu sei que eu estou passando por uma variável float, então converta para float, não tenha medo, né, falando para a linguagem. Então, é isso aqui. Se vocês testarem, provavelmente no compilador de vocês vai funcionar assim, mas a gente põe float asterisco, não esqueça dele. Aqui dentro é a quantidade de bytes no malloc. Então nós aprendemos a alocar memória dinamicamente, isso é alocação dinâmica de variáveis. Essas variáveis que são criadas com o malloc, esse espaço que é criado com o malloc, que é uma variável que não tem nome nenhum, né, mas é só uma região de memória, e que a gente usa ponteiros sempre para acessar, elas são chamadas de variáveis alocadas dinamicamente. Então isso é alocação dinâmica de variáveis que a gente aprendeu hoje. Por hoje é só. Só contar uma coisa para vocês, em algumas linguagens de programação, a liberação de memória, o free, é feito automaticamente. Essas linguagens têm uma função que fica rodando o tempo todo ali, que a gente chama de garbage collector. O que é o garbage collector? Ele é embutido no seu programa, vamos pôr assim, quando ele está rodando, que fica acompanhando o que você anda alocando, e no momento que ele percebe que você não precisa mais de uma área alocada, ele mesmo libera a área. Né? O garbage collector, né, coletor de lixo, faz isso. Então o Java, por exemplo, tem um garbage collector. Você vai ver, quando você aprender a programar em Java, você não precisa ficar liberando memória que você alocou. Ele sozinho libera para você. Isso tem vantagens e desvantagens. Né? Uma vantagem óbvia é que o programador fica mais tranquilo, né? Não precisa se preocupar, ele sabe que em algum momento a memória vai ser liberada. Uma desvantagem é que garbage collector é caro. Tá? Então ele pode tornar eventualmente, não é sempre, tornar eventualmente seu programa mais lento, né? Porque precisa ficar rodando o garbage collector. E também outra desvantagem é que o garbage collector pode demorar a perceber que uma área de memória não é mais necessária. E com isso, você pode usar uma região de memória, não precisar mais dela, mas ela passar um tempo ainda gastando memória. E isso pode causar desperdício de memória temporária. Vocês vão estudar essa coisa de garbage collector em outras disciplinas, né? Principalmente em linguagem de programação, né? Esse assunto vai aparecer lá, e aí eu estou falando aqui de maneira muito superficial, talvez vocês até achem cômico, né? Quando forem estudar isso mais seriamente, né? Que eu falei de maneira bem superficial, mas é só para vocês terem já uma pincelada de que tem isso em algumas linguagens de programação. Muitas linguagens têm esse esquema de que você que aloca, você que libera.
É o caso do C, do Pascal, do Delphi e de outras linguagens de programação. Você, nessas linguagens, tem um controle maior, né, do que de quando aloca e quando libera a memória, mas tem um preço que você pode se atrapalhar e causar memory leak. Se você for um programador que entende do que está fazendo e você tomar cuidado, né, for bastante cauteloso no que está fazendo, não vai ter problema nenhum. É muito melhor ter o poder na mão, né, de alocar e desalocar a hora que quiser.